Hoje nós vamos começar uma nova série. Vocês já ouviram no ano passado eu expor boa parte da carta de Paulo aos Colossenses, mas eu fiz ela em pedaços. Primeiro quase todo o capítulo 1, depois um outro pedacinho, capítulo 2, e nós fechamos no final do capítulo 2 e eu fiz uma pausa. E agora eu planejei já desde o ano passado fazer o resto da carta de Paulo aos Colossenses, capítulos 3 e 4, por isso que na capa da sua ordem de culto, na página inicial, está lá o título da série, A Nova Vida em Cristo. Nós vamos falar da parte em que Paulo vai aplicar muita coisa que ele explicou acerca de Jesus Cristo e da nossa situação nele, para aquilo que nós devemos ser, como nós devemos viver à luz daquilo que Cristo fez por nós. Então nós vamos, numa série de domingos, estudar a nova vida em Cristo. E eu vou começar então com o capítulo 3, versos 1 a 4. Convido você a abrir a sua Bíblia, Colossenses 3, de 1 a 4. Hoje eu escolhi ler a versão Almeida atualizada, e eu vou explicar por quê. Tem algo interessante que eu vou comparar com a NVI para a gente aprender, mas quero ler aqui atualizada, capítulo 3, versos 1 a 4. Diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu vou trazer uma verdade importante para vocês nessa noite, e eu já vou começar com ela, e nós vamos trabalhá-la durante os próximos minutos, o tempo todo. Ela é simples, mas eu gostaria que a gente pensasse sobre ela e que o Espírito de Deus nos desse entendimento da riqueza dessa verdade. A verdade é a seguinte: uma nova conduta, um novo estilo de vida, só surge a partir de uma nova visão do mundo. Eu vou repetir: uma nova conduta só surge a partir de uma nova visão do mundo. O que eu quero dizer é o seguinte: mudança de atitude na nossa vida só acontece quando a gente tem uma nova perspectiva das coisas. E deixa eu dar exemplos de pessoas, de personagens na Bíblia Sagrada que tiveram mudança de postura exatamente porque Deus lhes deu uma perspectiva divina da realidade. Eu vou dar exemplos que você se lembra, são conhecidos. Por exemplo, no Salmo 73, Asaf diz que ele invejava a prosperidade dos ímpios, até o dia em que ele entrou no templo e atinou, e ele percebeu qual seria o fim dos ímpios. Aí ele diz que mudou o coração dele. Aí aquilo que ele invejava, ele parou de invejar. Aí ele passou a perceber a bondade de Deus para com Israel. Outro exemplo bíblico é o de Jó. Jó é um personagem que a gente lembra muito bem, que sofreu muito, mas o que às vezes a gente não lembra bem é que no decorrer das suas conversas com seus amigos, ele às vezes ficava indignado com Deus. Ele falou: Senhor, eu quero defender a minha causa perante o Senhor. E aí quando Deus se mostra a ele, fala com ele no finalzinho do livro, ele falava assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo no pó e na cinza. O que aconteceu com Jó? Depois que ele teve essa visão e ele percebeu quem era o Senhor, ele mudou a sua atitude em relação ao Senhor. Ele percebeu a sua tolice em relação ao que ele tinha dito. Outro exemplo, agora menos conhecido, é do povo judeu quando, na época do rei Ezequias, Jerusalém foi cercada pelo exército assírio, o exército de Senaqueribe. E havia um exército tão poderoso que, em termos de batalha, dificilmente Judá sobreviveria. Mas o texto fala que Ezequias fez os preparativos da defensiva, para se proteger o máximo possível. Depois ele chamou o povo em praça pública e falou ao coração deles. E falou assim: com eles está a força do braço de carne, mas conosco está o Senhor Deus para guerrear as nossas guerras. E aí o texto fala assim, que o povo cobrou ânimo com as palavras do rei.
O rei deu a eles uma perspectiva de quem estava do lado deles para lutar, e isso mudou a sua postura. Último exemplo, bem conhecido, Pedro. Lembra que ele negou a Jesus Cristo, achava que ele era forte, mas ele negou 3 vezes antes do galo cantar. E depois Jesus Cristo ressurge, morre, ressurge, fala com Pedro, e Pedro se torna tão ousado, que da próxima vez que ele é identificado com Jesus Cristo, ele não tem vergonha de estar com Cristo na frente de autoridades que poderiam fazer com ele o que fizeram com Jesus. Pedro, diante do Sinédrio, fala assim, quando o Sinédrio fala para ele, não fale mais de Jesus, tá? Ele diz, como é que eu posso obedecer vocês? Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. O que aconteceu com Pedro? O Pedro que há um tempo atrás tinha negado a Jesus Cristo no meio da conversa. Pedro viu a Cristo ressurreto. Isso lhe deu nova perspectiva das coisas. É por isso que o medroso de antes agora teve a coragem. O que eu estou tentando mostrar com esses exemplos todos? Que toda mudança de postura aconteceu depois que Deus deu a eles uma nova perspectiva. Asaf mudou de inveja para contentamento. Por quê? Por causa dessa nova visão. Jó mudou de autojustiça para humilhação. Por quê? Porque ele teve essa nova visão do Senhor Deus. O povo sob o rei Ezequias mudou de medo para fé, porque viram o Senhor lutando com eles. E Pedro mudou de covardia para ousadia pela mesma razão. Todos eles passaram a enxergar a vida, as situações ao seu redor, a partir do ponto de vista de Deus. E o que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã, a partir dessa passagem de Colossenses 3, de 1 a 4, é exatamente isso. Por quê? Porque Paulo vai começar agora uma parte da carta em que ele para de ser mais negativo, no sentido de não sigam os falsos mestres, não andem por esses caminhos, para trazer agora orientações mais positivas, no sentido de, olha, agora vocês têm que ir por aqui, esse é o caminho, andem desse jeito, pensem nessas coisas. Ele começa a apresentar o lado positivo de andar em Cristo. Essa é uma ordem que ele tinha dado lá atrás em Colossenses 2:6. Andai em Cristo. Agora ele vai mostrar o lado positivo de andar em Cristo. E olha só como é importante a passagem que a gente está estudando hoje. A passagem de hoje é Paulo tentando dar uma nova mentalidade, uma nova perspectiva, porque tudo que segue a epístola, depois do texto que a gente vai estudar nessa manhã, tudo depende dessa perspectiva. O resto é muito prático e a gente vai ver mensagens muito preciosas sobre diferentes áreas da nossa vida, como é que nós vivemos em Cristo, mas tudo está calcado, está fundamentado naquilo que nós somos em Cristo Jesus. Paulo vai explorar um elemento tanto temporal quanto espacial da nossa situação. É interessante, deixa eu explicar isso. Paulo vai dizer que tem um elemento temporal. Tem muita coisa que a gente já experimenta e outras que a gente ainda não experimenta. É interessante isso. Nós já somos nova criatura, porque quem está em Cristo é nova criatura, mas a gente ainda não vive na nova criação. Nós já temos vida eterna, mas a gente ainda não tem todos os efeitos da morte retirados de nós. Interessante isso, a gente já vive algumas realidades do porvir, mas outras ainda não. Então esse elemento temporal está na nossa passagem também. E tem um elemento espacial, que Paulo vai contrastar coisas do alto com coisas terrenas. Coisas do alto, coisas terrenas, como sendo um contraste interessante. Mas o nosso texto, e aqui vem uma lição preciosa, ele tem muita informação antes do que ordens. Ele tem mais indicativos do que imperativos. E por que é interessante a gente atentar para isso? Porque indicativos, como eu vou mostrar no decorrer da mensagem, eles são o combustível, a motivação, a coragem para você seguir os imperativos. Os imperativos às vezes são muito desafiadores. É muito difícil a gente fazer certas coisas para Cristo, especialmente em algumas situações adversas. Como é que a palavra nos dá ânimo? Ela fala dos indicativos, ela apresenta os indicativos. Ela vai falar do que nós somos em Cristo Jesus, o que nós temos em Cristo Jesus, que nos motiva a fazer certas coisas por Ele. Então eu quero começar com esses indicativos aqui da passagem, e eu quero focar em primeiro lugar em como nós somos unidos ao Cristo, unidos a Cristo, e depois a gente vai falar de como é que a gente vive à luz dessa união,
tá? Primeiro vamos ver o que a gente é em Cristo Jesus, depois, à luz dessa união, como é que a gente vive. Então vamos começar com uma doutrina importante da nossa fé, chamada doutrina da união mística. O que é isso? A Bíblia, no Novo Testamento, explora a ideia de que o Espírito de Deus nos uniu a Jesus de tal forma que tudo aquilo que Cristo conquista passa a ser nosso também. A Bíblia fala que nós somos herdeiros em Cristo. A expressão em Cristo é usada várias vezes no Novo Testamento. Às vezes ela se refere ao fato de Jesus Cristo ter nos representado na história. Por exemplo, a Bíblia fala que nós estávamos em Cristo quando Ele morreu na cruz. Efésios 1:7 fala que em Cristo nós recebemos a redenção, porque Ele derramou o seu sangue. Efésios 1 também fala que Deus nos predestinou em Cristo, lá na eternidade Ele nos predestinou em Cristo. O que é isso? Quando está falando daquilo que aconteceu na eternidade, ou na história do Calvário, né, na ressurreição, está falando da união. A gente chama de união federal, é uma união representativa, Jesus agindo em nosso lugar. Só que o nosso texto vai tratar não é dessa união federal, é daquilo que acontece por causa dela. Deixa eu explicar. O Espírito de Deus nos une de uma maneira que eu não consigo explicar exatamente para vocês como é que é, por isso que os teólogos chamam de união mística, porque ela é meio misteriosa mesmo, em que eu estou tão ligado a Cristo espiritualmente, de um jeito meio inexplicável, que tudo nele eu recebo. É como se eu tivesse um cordão umbilical, e aí aquilo que ele se alimenta, os nutrientes vêm para mim. Espiritualmente seria mais ou menos isso. Nós estamos unidos a Cristo Jesus, de tal forma que tudo aquilo que é dele passa a ser nosso, as conquistas dele. Então essa ideia de união com Cristo, ela é muito importante na carta que Paulo escreveu para os Colossenses. Por exemplo, se você quiser olhar na sua Bíblia, eu vou citar alguns versos, só para você perceber. O capítulo 1, versículo 14, fala: no qual nós temos a redenção, a remissão de pecados. No qual, veja, em Cristo. No capítulo 1, versículo 27, fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Novamente, agora Cristo dentro de nós. No capítulo 1, verso 28, fala que nós somos apresentados perfeitos em Cristo. No capítulo 2, versículo 3, fala que em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então o tempo todo é em Cristo. Depois no capítulo 2, verso 6, andai nele. No 7 fala, nele radicados. E continua, eu não vou citar todos. O tempo todo está assim, em Cristo, nele, em Cristo, em quem? Por quê que Paulo usa essa linguagem o tempo todo? A gente não fala desse jeito normalmente. O que Paulo está tentando ensinar? É que você não é alguém colocado na trilha, presta atenção nisso, colocado numa trilha cristã, porque Deus agora dá os direcionamentos e você vai fazer do jeitinho de Deus e Deus vai abençoar você. Não é assim que funciona. É assim que a gente acha que é ser cristão, mas não é assim que é ser cristão. Ser cristão não é você ser colocado na trilha para você andar direitinho, é você ser colocado em Cristo porque Ele andou direitinho. E você está unido a Ele de tal forma que tudo que Ele conquistou passa a ser seu. Por isso que você tem que se apegar a Ele. E Paulo vai repetir várias vezes, em Cristo, nele, em quem? Porque ele quer que você tenha a noção disso. Por exemplo, no capítulo 2 ele já falou, se morrestes com Cristo, está lá no capítulo 2, versículo 20. E agora no 3, verso 1, ele vai falar, se ressuscitastes com Cristo Jesus, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Essa ideia de união à sua morte e ressurreição, ela é explorada no capítulo 2, no capítulo 3 também, porque Paulo quer mostrar que tudo aquilo que Cristo realizou passou a ser seu, porque você foi ligado misticamente a Jesus Cristo pelo Espírito de Deus. Agora eu quero destacar aqui um ponto importante dessa passagem que chamou a minha atenção quando eu estudava essa semana. Nós não somos só ligados a Cristo, tem um detalhezinho aqui que faz um diferencial. Paulo parece estar destacando na nossa passagem principalmente o fato da gente ter sido ligado a Cristo exaltado. É o Cristo vitorioso que ele está dizendo aqui. Por quê? Porque ele começa com ressurreição.
se fostes ressuscitados com Cristo. E deixa eu explicar essa passagem. Não é que Paulo esteja duvidando de que nós fomos ressuscitados com Cristo. Eu li a atualizada porque ela traz um elemento importante aqui. Ela coloca condicional, mas essa condicional não é dúvida. Tanto é que a NVI traduz, já que fostes ressuscitados. Mas só que os melhores comentaristas que eu pude estudar, dizem que não é bom a gente traduzir já que, porque você perde a força retórica. Porque existe um elemento retórico aqui, quando Paulo fala assim, ó, se você foi ressuscitado com Cristo, então olha o que você tem. Ele não está duvidando, ele quer que você conclua, e você fala, é verdade, então se eu fui, então eu tenho que ter todas essas coisas. Ele está levando os crentes de Colossos, e eu e você, a pensarmos naquilo que a gente tem, já que nós fomos unidos ao Cristo exaltado. O versículo 1 fala que nós somos unidos à sua ressurreição. No final do versículo 1, fala que Cristo vive onde? O que diz no finalzinho do verso 1? Assentado à direita de Deus. Aqui não diz explicitamente, mas o texto que a gente leu na liturgia, está aqui impresso, Efésios 2:6, fala que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais. O que Efésios diz em complementação a Colossenses? Que nós fomos unidos a Cristo também quando Ele subiu aos céus, e quando Ele sentou à direita de Deus. Olha que negócio estranho, normalmente a gente não se vê assim, reinando, ninguém se vê no trono, durante a nossa vida, assim, reinando sobre um trono e controlando tudo. Mas a Bíblia diz que se Jesus Cristo foi elevado à posição de rei, você também já tem dessas bênçãos. É um negócio estranho para nós, porque nós normalmente não enxergamos isso. Está vendo como eu disse que Paulo quer dar uma perspectiva diferente para nós? A gente normalmente não enxerga assim. O que ele está dizendo é, você já tem vida, você já é um ressurreto. Você fala, mas eu fui para o hospital essa semana, eu passei mal essa semana, eu ainda estou tomando muito remédio. Não parece assim que eu estou ressuscitado. Não parece que eu tenho um corpo glorificado. De fato, o nosso corpo diz outra coisa, mas nosso espírito já experimenta das bênçãos dessa ressurreição. Você se sente derrotado essa semana, mas ele está dizendo assim, você já foi assentado à destra de Deus, juntamente com Cristo. E por último, no versículo 4, fala que quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestados com Ele. Então significa, quando Cristo voltar, você está junto. Então você está com Cristo na sua ressurreição, na sua ascensão e sessão à destra do Pai, e na volta. São todos os estágios da exaltação, como a gente diz em teologia. Jesus Cristo foi exaltado. Ele primeiro subiu da terra, depois ele subiu e sentou-se à destra do Pai, e depois ele volta para tomar posse e demonstrar tudo que é dele, em glória. Então, esses estágios da exaltação, Paulo está lembrando para dizer que nós estamos experimentando isso. Nós estamos experimentando isso. E eu quero que você entenda um pouquinho de quão prático isso é. Porque quando nós estamos acostumados a olhar para a vida e sermos derrotados, a gente se esquece de que nós não deveríamos ter temores. Se nós estamos ligados ao Cristo exaltado, isso significa que não tem inimigo que devia nos assolar. Se Ele está vencendo todos os inimigos e vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, a Bíblia fala disso, então eu não devia ter temor. Não importa se inimigo é físico ou espiritual. Paulo está dizendo essas coisas porque ele quer que os crentes de Colossos parem de ter medo de espíritos como alguns tinham, param de ter medo de autoridades como outros tinham, mas que confiem no fato de que eles estão ligados a um Cristo que já foi exaltado. Isso é importante para a gente também, porque eu e você temos experiência mais de derrota do que vitória na vida. E nós precisamos ser lembrados de que nós estamos unidos a quem já venceu. Não é que ele vencerá, ele já venceu. Inclusive, minha segunda reflexão em cima disso, implicação, é que a gente precisa resgatar esse espírito de vitória. Eu estava pensando nisso essa semana e me chamou a atenção de como nós, com uma certa cautela, um certo cuidado, nós não gostamos de repetir a linguagem neopentecostal de que a nossa vida é vitória, não é? Os neopentecostais gostam muito de cantar que a vida é vitória, conquista.
E o que está errado na linguagem deles é que quando eles pensam em conquista, eles pensam em coisas terrenas. E nesse sentido a gente está certo em se afastar dessa linguagem e dessa mentalidade. Mas a Bíblia não nos autoriza a abandonar a linguagem de vitória. Nós já somos vitoriosos em Jesus Cristo. Então, eu preciso ser lembrado disso, você precisa ser lembrado disso, porque a gente tem mania de falar, não, ó, ser crente não é fácil não, esse pessoal que fica falando aí que é maravilha e tal, é penoso. Isso não é errado, mas a gente esquece do outro lado da moeda. Estar em Cristo significa ser vitorioso, e nós temos perdido de vista essa verdade, de que isso tem que moldar a maneira como nós vivemos. Nós já compartilhamos da exaltação de Cristo, não é algo que vai acontecer, como eu falei, já aconteceu, já é real. Então Paulo gasta um tempo mostrando isso, falando da nossa união com Cristo na ressurreição, implicitamente na sua ascensão e sessão à destra do Pai, e fala da nossa união com o seu retorno, para depois dizer o quê? Então agora buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Agora ele vai mostrar como é que a gente vive à luz dessa união. Então eu quero que você agora atente para isso, mas vou lembrar uma coisa que eu disse antes, que isso é importante. Paulo só fala dos imperativos depois que ele coloca os indicativos, depois que ele apresenta a união, depois que ele deu um incentivo, depois que ele deu uma nova visão para o pessoal que estava lendo essa carta, é que agora ele vai falar do que nós temos que fazer a partir do momento que nós estamos ligados a Cristo. Agora nós somos ligados a Cristo, então toda a nossa vida tem que estar voltada para as suas prioridades, não as nossas prioridades. Eu preciso ser coerente com a identidade, com a minha identidade em Jesus Cristo. E por que isso é importante? Porque os colossenses estavam perdendo isso de vista. Quando nós estudamos o capítulo 2, a gente viu que Paulo combateu muita coisa errada que eles estavam absorvendo por causa de falso ensino. Eles estavam indo atrás de filosofias diversificadas do mundo, eles estavam indo atrás de práticas legalistas, estavam indo atrás de práticas místicas, de experiências com anjos, estavam indo atrás de maltratar o seu corpo, ascetismo, para tentar crescer espiritualmente. Paulo falou, esquece essas coisas, você já tem tudo que você precisa em Jesus Cristo. Então por que é importante ele lembrar agora a gente disso? Porque se eu e você temos experimentado algumas derrotas constantes, nós precisamos buscar encorajamento em nossa união com o Cristo exaltado. Precisamos. Paulo está dizendo algo precioso para nós. E ele usa então agora esses dois verbos, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. O que ele está querendo dizer? A impressão que dá é que ele usa duas palavras, duas expressões semelhantes, para falar de toda uma vida orientada para as realidades espirituais, toda uma vida que busca, na verdade, deixa eu explicar assim, não é que você tem que buscar coisa que você não tem, olha que interessante, é à luz do que você já tem, buscar as coisas que combinam com o que você já tem. Não é assim, buscar as coisas lá do alto que você não tem as coisas lá do alto, que pena. Não é nesse sentido, é de buscar no sentido de orientar a sua vida para aquilo que combina com quem você é. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. E essa busca deve ser assídua e intensa. Os verbos aqui estão no imperativo presente, a ideia de algo contínuo. Vá atrás, busque essas coisas constantemente. Pense nas coisas lá do alto. Inclusive, o pensar complementa o buscar. Porque às vezes nós desejamos algumas coisas e a gente fala para os nossos irmãos na igreja que a gente quer crescer espiritualmente, quer estar mais perto. Esse ano eu fiz alguns propósitos, mas nem sempre essas coisas ocupam o nosso pensamento. E Paulo disse, olha, não vai dar. Por quê? O seu pensamento reflete onde é que está o seu amor. Isso é muito revelador de quem a gente é. A gente pensa muito nas coisas que importam mais. Então quando ele fala pensar nas coisas lá do alto, é porque ele quer que você tire o foco das coisas passageiras, das coisas menos importantes. E a gente pensa tanto nelas, tanto. Nosso pensamento fica tão voltado para essas coisas, que revela onde é que está o nosso coração.
Por isso que quando Paulo escreveu para os Filipenses, ele disse assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isto é, preencha a sua mente, a sua vida com coisas que importam. Eu gostei, e aqui as crianças podem aprender com essa analogia. Eu gostei de lembrar que buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto é igual uma bússola. As crianças sabem o que é uma bússola? Os maiores devem lembrar da bússola. Sabe o que é uma bússola? A bússola, ela não tem assim um ponteirozinho, e o ponteiro sempre aponta para que direção? Para o norte. A bússola tem assim, norte, sul, leste, oeste. Olha que interessante, é por isso que a gente fala de Deus nortear a nossa vida. Nunca tem sulear, né? Lestear, oestear, não tem. Não existe. É dar o norte, dar o rumo. Então, o que Paulo está dizendo é que as coisas do alto sejam o seu norte. Quando você estiver caminhando na vida, olha para a bússola. Essa é a ideia. Olhe para a bússola. E a bússola vai apontar para o norte, as coisas do alto. Então você vai para lá. Essa é a direção. A bússola é uma boa ilustração daquilo que Paulo está dizendo aqui. Busque as coisas de acordo com o ponteiro que vai para o alto, que vai para o norte. E Paulo termina o nosso texto falando daquilo que, de mais um motivo para a gente ficar confiante de que isso é possível. Ele termina falando da vida que nós temos em Jesus Cristo, que está segura em Jesus. Fala de uma vida assegurada. No verso 3, olha o que ele diz. Capítulo 3, verso 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Essa palavra oculta, ela tem duas verdades importantes aqui que são encorajadoras. A primeira é a ideia de que ela está guardada. Existe esse sentido de esconder no Antigo Testamento, em várias passagens, e no Novo Testamento também. De ocultar seria armazenar, depositar. Por exemplo, na própria carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 3, fala: em quem os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Não é assim, ocultos que ninguém acha, mas eles estão guardados, essa é a ideia, tá? Guardados. Então, em primeiro lugar, existe uma certa segurança, vamos chamá-la de espacial, né? Nós estamos guardados duplamente, em Cristo, ou com Cristo em Deus, com Cristo em Deus. Parece que a gente tem dois cadeados espirituais aí, impossíveis de ser abertos. Você está guardado, você está depositado, sua vida está armazenada. Isso significa que não existe nada que pode mexer em você. Mas tem um segundo sentido de oculta que é mais temporal, que é o seguinte: no verso 3 Paulo fala de oculto, no quarto ele fala quando porém ele se manifestar, e manifestar faz um paralelo com oculto. O que estava oculto vai se manifestar. Por quê? Porque a ideia é que Jesus Cristo vai tornar as coisas guardadas, mas não vistas por homens, agora visíveis. E ele vai fazer isso no seu retorno. Do que Paulo então está tratando? Ele fala: quando Jesus se manifestar, então vocês também serão manifestos com ele em glória. Paulo está dizendo que assim como a sua vinda é certa, a sua completa santificação é certa. Você vai ser terminado e vai ser mostrado para Deus e para o resto dos homens quão glorioso você é. Sabe por que isso é importante para mim? Porque a minha experiência e a sua experiência nem sempre são de vitória. Pelo contrário, a gente tem mais impressão de que a gente dá passos para trás. Essa é a sensação que a gente tem. Mas Paulo está dizendo: não, vocês estão ocultos em Cristo. Quando ele se manifestar, vocês serão manifestos em glória. Ele está dando certeza para a gente de que assim como Cristo vai se manifestar, nós seremos manifestos gloriosamente. 1 João 3,2 fala que nós ainda não o vemos como ele é, mas nós seremos semelhantes a ele. Nós o veremos e seremos semelhantes a ele.
E Paulo usa, inclusive, no versículo 4, uma expressão preciosa. Ele fala, quando Cristo que é a nossa vida. Essa frase resume tudo. Já pensou se as pessoas perguntassem para você e falassem assim, fala um pouquinho da sua vida. E você citasse Colossenses 3,4, Cristo é a minha vida. Paulo falou assim, quando ele disse, para mim, o viver é Cristo. Isso falou aos Filipenses, em Gálatas ele disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo? Não é só que ele é um cara muito crente, às vezes a gente acha que é assim, não é isso que ele está dizendo primordialmente. É verdade que ele vive em Cristo, mas ele está dizendo que Cristo é tão dele, que tudo que é de Cristo é dele. Ele está falando mais do que Jesus Cristo fez por ele, do que o que ele faz por Jesus. Por que é importante isso? E agora eu quero caminhar para a conclusão. Eu quero que você entenda que de agora em diante vai ter muita coisa ligada ao que você faz em resposta a Jesus. Por exemplo, do capítulo 3, versos 5 ao 11, que a gente vai estudar em próximos domingos, fala que se você está em Cristo, então você perde gosto pelo pecado. É uma coisa que vai acontecer na sua vida, você vai perder gosto pelo pecado, se você tem ciência do que você é em Jesus Cristo. Segunda coisa, a partir do versículo 12 até o versículo 17, fala que você ganha gosto pelas virtudes de Cristo. Se em relação ao pecado você se despoja, você se despe, você arranca isso de você, em relação às virtudes de Cristo você se reveste delas. A ideia é de que você agora pega gosto por outro guarda-roupa, por outra forma de se apresentar. Também no capítulo 3, no finalzinho, fala de vida familiar, fala de vida profissional, e Paulo estabelece as prioridades baseados no que você é, baseado naquilo que você é em Cristo. E no capítulo 4 ele vai entrar em algumas disciplinas espirituais, oração, uso da nossa conversa, da nossa boca, da nossa língua, e tudo isso baseado no que nós somos em Cristo. Agora olha que interessante. Essa aqui é uma verdade que eu tenho aprendido que é preciosa. Tem muita gente que fala assim, que se preocupa com um crente que fica pensando no porvir, no novo céu, na nova terra, ou que ir para o céu, coisa do tipo, porque ele parece que tira os olhos dele das coisas deste mundo, dessa vida. Olha que interessante, Paulo não pensa assim. Porque depois que ele falar que a gente tem que buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, o que ele vai dizer? Ele vai falar de luta contra o pecado aqui. Ele vai falar de mostrar as virtudes de Cristo aqui. Ele vai falar de como é que você cuida da sua esposa, do seu marido aqui. Como é que você trata os seus filhos e filhos tratam os seus pais aqui. Como é que você gasta tempo em oração e conversa com pessoas de maneira santa aqui. Tudo baseado no pensar no alto. Olha que interessante. Pensar no alto, buscar as coisas do alto, não tira os seus olhos dessa vida. Pelo contrário, dá a melhor perspectiva dessa vida. Então não é verdade que a gente, quando pensa as coisas do alto e busca as coisas do alto, a gente anda nas nuvens, como o pessoal fala. Pelo contrário, crente assim é que é muito pé no chão. Ele é muito pé no chão. Ele não perde a perspectiva lá, mas ele é engajado nas coisas daqui, só que com a perspectiva correta. Então eu quero terminar reforçando esse único ponto que eu falei que eu ia trabalhar com vocês, quer dizer assim, só uma perspectiva do alto, só quando você começar a viver a sua vida olhando a partir de cima, como se Deus desse outra visão para você, é que vai ser forte o suficiente para mudar a sua conduta. Tem muita coisa que eu e você queremos mudar da nossa vida. Eu sei que tem coisas que a gente não está contente de como nós procedemos, mas não tem nada que vai conseguir levar você à vitória, senão essa nova perspectiva. Deixa eu dar exemplos. Às vezes a gente quer tentar com toda força, assim, não, eu vou me disciplinar, igual você faz com exercício, com dieta. Não, eu vou, dessa vez eu vou. Não adianta, isso é legalismo. E Paulo já falou no capítulo 2 que legalismo não funciona. Às vezes você quer assim, alguma experiência espiritual marcante, e você diz assim, não, eu quero experimentar isso. Não adianta, porque isso é misticismo, e Paulo falou que misticismo não funciona, já tratou disso no capítulo 2. Talvez você diga assim, não, mas eu quero agora estabelecer metas espirituais e eu vou me privar do que for necessário para eu alcançá-las. É o ascetismo, e também não dá.
Então é curioso que a maioria das vezes em que a gente está lutando contra alguns defeitos, pecados da nossa vida, a gente procura caminhos parecidos com o que os colossenses procuravam. A gente fica junto, se encoraja e se força e se ajuda, às vezes sozinho, às vezes distante da igreja, mas a gente vai por caminhos errados, ou místicos, ou legalistas, ou ascéticos. E Paulo vai dizer, não adianta, não dá. Inclusive no finalzinho do capítulo 2, o que ele fala? Presta atenção nessa frase, capítulo 2, verso 23. Ele fala assim, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Em outras palavras, outros caminhos espirituais não vão te dar a vida santa. Você quer vida santa? Se você ama Jesus, você tem que querer. Você quer a vida santa? Então você tem que ter perspectiva do alto. Eu tenho que ter perspectiva vinda de Deus. Então eu termino dizendo o seguinte, olha que interessante. A gente está acostumado a ouvir mensagens que falam assim, você ouviu tudo que você ouviu, agora vamos para aquilo que tem a ver conosco. E é aquele momento da mensagem que você estava viajando na maionese, de repente o pastor falou assim, então vamos para algumas aplicações, aí você acorda, falou, opa, tem a ver comigo. É errado, porque o sermão inteiro tem a ver com você. Não dá para você pensar no que eu tenho que fazer hoje. A gente acostuma a orar assim. Olha como a gente normalmente ora, Senhor, que a gente vá para casa e consiga praticar o que o pastor falar. A gente tem muito de praticar. Hoje, eu queria que vocês vissem, vocês saíssem daqui com uma visão diferenciada. Deus fez a obra dele. Que Deus desse a vocês uma nova visão. Isso tem a ver conosco também. A gente está muito acostumado a querer, e o que eu faço então? Então me fala agora, o que eu faço? Jesus, me dá uma orientação aí, uma luz, eu quero fazer alguma coisa. Não é só fazer que tem a ver com você. Saber o que você é em Jesus Cristo tem a ver com você também. É muito importante. São essas conversas com Deus em que Deus fala para nós o que nós somos e o que nós temos em Jesus, que nos dão ânimo para continuar, nos dão força para continuar. Você precisa atentar para essas coisas e pedir que Deus te dê visão dessas coisas do alto. Vamos orar. Senhor Deus, nós ouvimos na Tua palavra que nós somos unidos a Cristo na Sua ressurreição, ascensão, o Seu assentar à destra do Pai e também no Seu retorno glorioso. Toda a Sua vitória é nossa vitória. Pai, mas essas coisas parecem tão distantes da nossa vida, da nossa perspectiva meio derrotista. Nós precisamos do Teu Espírito mudar nossa ótica. Nós precisamos sair daqui com novos óculos, Senhor. Nova visão. Senhor, ajude os meus irmãos e irmãs, para que procurem uma vida agradável a Ti, baseados naquilo que eles já têm em Cristo Jesus. Ó Pai, dá-nos essa perspectiva do alto, pois nós sabemos pela Tua palavra que só ela é forte o suficiente para fazer-nos abandonar pecados, assumir novas posturas que honrem o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.